Ô mulheres, quando deixamos de ser guiados pelo Espírito, estragamos até as promessas de Deus. Quando a gente fala demais, quando a gente dá pitaco demais, quando nós achamos que sabemos demais, nós podemos estragar gerações. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Deus, a alma de Deus, abomina mentira e aquele que levanta contenda entre os irmãos. Se tem uma coisa que destrói relacionamentos, se tem algo que corrói corações, que faz uma igreja declinar, uma sociedade ser totalmente arruinada, não é as nossas dificuldades gerais, a minha falta de habilidades, ou a minha falta de entendimento, de sabedoria, de estudo, de dinheiro. Mas é o que eu faço com a minha língua. Quando eu levanto contenda contra o meu irmão, a alma de Deus abomina. Porque nós temos prazer na mentira e na fofoca. Quantas vezes estamos dizendo ser quem não somos? Queridos, quando a gente estuda na neurociência sobre fofoca, por exemplo, sabia que a gente estuda sobre fofoca? Tem toda uma linha de pesquisa sobre fofoca. E o que ela causa no nosso cérebro, quais são as regiões do cérebro que são ativadas, e alguns estudos são muito interessantes. E aí, foi apresentado para este grupo de voluntários 3 tipos de notícias, sobre 3 tipos de pessoas. Primeiro, sobre eles mesmos, falando coisas positivas sobre o voluntário, coisas negativas sobre o voluntário, comentários negativos e positivos também de celebridades e dos seus melhores amigos, ok? Então, eram 3 grupos, de 3 grupos que eles recebiam informações. Quando aquela pessoa escutava comentários positivos sobre ela mesma, era o córtex pré-frontal orbital que era ativado, mais ativado. E essa pessoa ficava extremamente feliz. Quando escutamos coisas positivas sobre nós, isso faz bem para o nosso cérebro. E ficamos extremamente felizes. Só que quando também escutavam coisas positivas sobre celebridades e sobre seus amigos, não ativava tanto assim o córtex pré-frontal orbital. Mas quando escutava sobre si mesmo, uau, eles ficavam extremamente felizes. Agora, quando as notícias eram negativas sobre celebridades, eles ficavam muito felizes. Mas muito felizes. E todo o sistema de recompensa era super ativado. E quanto mais grave era a notícia, mais feliz o indivíduo ficava. Mais essa região ficava ativada. Quando a notícia ruim era do seu amigo, ele ficava só um pouquinho triste, do seu melhor amigo. Mas quando a notícia triste ou um comentário, vamos falar um comentário negativo para não ficar falando de fofoca, um comentário negativo sobre ele mesmo, uma outra região do cérebro, também do córtex pré-frontal, só que agora o medial, ele era também ativado, e essa região também ativada quando acontece uma transgressão moral, ou seja, afeta princípio. Quando alguém fala mal da gente, os nossos princípios são feridos. Mas ficamos extremamente felizes quando escutamos falar mal dos outros. É neurológico. Num outro estudo, eles queriam ver qual era o impacto visual de uma fofoca. Então, eles fizeram o teste do paradigma de rivalidade binocular, que é quando você coloca uma imagem para cada olho enxergar, entendeu? E essas 2 imagens vão lutar pela prevalência da atenção. Então, para um olho era apresentado, por exemplo, um comentário negativo, para o outro olho um comentário positivo ou um comentário neutro, ok? E as imagens iam trocando. Foi possível observar que o olhar se prendia mais para comentário negativo do que comentário positivo sobre os outros. E mais uma vez, e ali os voluntários recebiam essa informação. Nós queremos saber como o seu cérebro reage diante de uma fofoca.
Aparentemente, quando você olhava para os voluntários, ele, quando via um comentário negativo, uma notícia ruim de uma celebridade, a aparência dele era assim: ó, que pena, que triste, puxa, aconteceu isso, fulaninha separou, ciclaninho traiu. A aparência era de constrição, de piedade, mas lá no cérebro, sistema de recompensa mostrava que ele estava se divertindo muito. Quanto pior era a notícia, mais ele estava se divertindo. O cérebro estava em festa com a notícia e querendo mais. Mas é tão interessante que quando o sistema de recompensa ele é ativado durante a fofoca, a gente gera um princípio do vício. Fofoca vicia. É verdade, né? Fofoca vicia, contamina. E você não consegue ser feliz se você não estiver fofocando. E tem gente que até inventa, né? Os nossos comentários, eles precisam ser para construir e jamais para destruir. Deus não pode atuar no meio de um povo que na sua boca ache dolo. Deus não pode transformar a minha vida enquanto eu achar que eu sou melhor que o outro. Quando estamos falando dos outros, estamos querendo desviar os olhares para os nossos próprios defeitos. Aqueles que estão no meio do povo de Deus, achando que proteger-se a si mesmo é o suficiente, não vai participar da herança. Porque aqueles que nascem no reino de Deus se preocupam com os outros. Porque o egoísmo não faz parte daqueles que são transformados pelo sangue do Cordeiro. Porque a sua dor é a minha dor. O seu sofrimento é o meu sofrimento. Porque quando eu amo, eu sofro junto. Se a minha filha sofre, eu sofro. Não se engane. Ídolos não são só aqueles que nós estamos vendo uma imagem e nos prostramos diante e achamos que elas podem transformar a nossa vida. O ídolo pode ser simplesmente eu. Os meus desejos, os meus projetos, o meu jeito de pensar. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na minha vida, até a sua moral. Porque o jeito que eu penso é certo. Deus está falando para fazer assim, mas eu conheço um caminho melhor. Eu falei assim: Senhor, como que pode ser? Eu sou miserável. Eu estava falando de mim para Deus ontem. Sou miserável, como o Senhor pode me transformar? Como que eu posso ser melhor? Eu olho para os estudos científicos e mostra que o meu cérebro gosta do que é ruim. Que eu posso ter uma aparência de quem sofre, mas no fundo eu estou me divertindo com notícia ruim. Ah, queridos, Deus não nos deixa desamparados. Deus é aquele que pode mudar o nosso cérebro. É aquele que pode mudar as nossas vontades. Não é à toa que os 144 mil são aqueles que vieram da grande tribulação e tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Isso é graça. Porque as minhas obras não passam de trapo de imundícia. Por melhor que eu tente ser, por mais que eu me esforce, eu sou mau. Eu nasci mal. No meio do pecado, no meio do mal eu fui gerada. Mas o sangue do Cordeiro pode me transformar e quer me transformar. Não sou capaz, não vem de mim, custou a vida de um Deus, mas está à minha disposição. Porque Deus pode todas as coisas. Porque Ele me fortalece mesmo sendo fraca. Porque Ele me transforma mesmo sendo injusta. Porque Ele me renova mesmo já estando cometendo esses pecados há tanto tempo. Esse povo, nós, sofrendo no tempo do fim, sofrendo mais com as características dos nossos pecados do que com as tribulações da vida. O que mais nos faz sofrer não é talvez uma condição financeira que ainda não mudou, mas são as coisas que estão dentro do nosso coração. Aquilo que queremos mudar e não conseguimos.
Mas Deus deixa uma mensagem para mim e para você. É a mensagem de Deus para você. Vou louvar o Senhor. Ele olhou para mim e me concedeu boa sorte. Estou feliz porque a minha luta, Deus está me fazendo esquecer. Deus ouve-me e se juntou a mim. Ele comprou-me uma habitação e Ele me escolheu como filho da sua mão direita. Que qualquer um de nós pode participar dessa bênção. Desde que reconheçamos que somos trapos de imundícia e dependemos de um Deus que nos purifica com seu próprio sangue. Que nos livra de nós mesmos. Porque a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra o Espírito. E é uma luta que só pode ser vencida com o sangue do Cordeiro. Os meus lábios só podem ser purificados por aquele que é puro. A minha mente santificada somente por aquele que pode mudar todas as coisas, porque é Ele quem me criou. Deus quer essa santificação para mim e para a sua vida. Não que venha de nós. Não que um dia seremos perfeitos enquanto aqui vivermos. Mas podemos ser aqueles que estão seguindo o Cordeiro já aqui na terra. Seguir o Cordeiro não significa que somos iguais ao Cordeiro. Mas que estamos imitando os seus passos, mesmo de forma torpe. Mesmo imitando de uma forma talvez meio caricata, mas estamos imitando, estamos seguindo, estamos tentando, porque Deus levará para o céu aqueles que estão em movimento, não aqueles que estão parados ou andando para trás. Olhando para frente, avançando, mudando, recebendo exortação, mudando o que precisa mudar, ficando triste com os próprios pecados. Você quer ser transformado por Deus? Você precisa ser transformado por Ele? Eu preciso ser transformada por Ele, para que dos meus lábios só saiam palavras de bênção, para que os meus olhos se prendam no que é bom, para que o meu coração se regozije com as bênçãos que os outros recebem, e que eu possa estar sempre abundante de amor para aqueles que aparentemente não merecem. Eu sei das coisas que eu preciso mudar, algumas, porque muitas delas o pecado nem me deixa enxergar. Mas eu quero que Deus sonde o meu coração, que Ele me transforme. Porque Deus tem uma nação eleita, povo santo, o seu sacerdócio na terra. E eu quero fazer parte desse povo, não porque eu sou o melhor, mas porque Jesus morreu e quer que o máximo de pessoas saibam que existe salvação, que existe transformação, que existe vida nova e abundante quando estamos com Ele. Mas eu quero ajoelhar diante de Deus. Eu quero colocar o meu trapo de imundícia diante dEle e pedir para que Ele me livre do corpo dessa morte, para que as pessoas possam ver em mim a face dEle. Se não for para ser luz, para que nós estamos aqui? Se não é para trazer novidade de vida para os outros, por que eu quero ser chamada de cristã? Se for só uma teoria, por que estou presa com esse fardo que não transforma a minha vida? Eu quero que Ele habite em mim, de forma definitiva. Deus quer um povo, uma nação eleita, separada, que na vida prática mostre como é bom servir a Ele. Nós mulheres não podemos fazer parte do grupo das mulheres que falam dos outros. Nós não podemos fazer parte do grupo das mulheres que falam mal dos seus maridos. Deus quer que vocês, homens, sejam aqueles que são exemplo no trabalho de vocês. Que vocês inspirem os seus homens lá do seu trabalho, da sua convivência, a tratarem as suas esposas como elas de fato têm que ser tratadas. É hoje que Deus quer nos transformar em todos os detalhes da nossa vida. Permita que Ele entre na sua vida e complete a boa obra que Ele já iniciou em você. Porque Jesus está voltando.
E Ele está pronto para nos receber. Porque se tem uma coisa que não transforma no céu, é caráter. O caráter a gente leva daqui. Não perderemos a nossa identidade. Só seremos melhorados. O que você quer levar para o céu das suas características? As suas características te levarão para o céu. Você precisa submeter todas elas ao poder transformador de Cristo Jesus. Eu vou ajoelhar agora diante de Deus. E aqueles que quiserem, ajoelhem comigo. Vamos clamar pelo Espírito, para que Ele nos transforme.